Always, né? Sempre. Ah, Gente, understand, esqueci. understand. Então, foi lida aí a semana passada, né? Para a gente estar refletindo durante a semana. Quem fez a reflexão durante a semana? Cumprimento das profecias de Israel. A gente fez a leitura. Gente, vocês já pensaram a grandeza do Cristo, que ele trouxe uma verdade para a universalidade, para nossas vidas eternas. A mensagem que ele trouxe serve para qualquer orbe, para qualquer planeta. Não é só para o nosso planeta. Ele traz uma verdade que nós devemos ter como referência eterna. Então, não foi somente uma verdade passageira só para a gente alçar voo, né? Não, é para a gente adotar para nossa eternidade. Isso é liberdade para nós, é respiro espiritual, né, para nós. Então Jesus fez isso. Por isso que a vinda dele é muito importante, né? Ele trouxe essa referência que a gente precisa. Uma hora a gente teria que tê-la, de uma forma ou de outra, descobrindo, mas pelas nossas condições era muito difícil não ter a participação de um mestre na nossa vida. Tem que ter mestre, tem que ter alguém Ô, que Daniel, nos coloca. só para eu não me perder nessa sua primeira frase aí sobre o que Jesus nos trouxe, o que ele trouxe para nós, assim, a gente pode refletir, aí eu estou te perguntando se você consegue perceber assim também, que Jesus veio foi nos relembrar daquilo que nós sabíamos, e é interessante porque cada vez que eu penso nisso, muitos de nós que estávamos naquela época, que não estamos mais aqui, ou que se viéssemos, nós viemos como missionários, conseguiu resgatar o amor, né? Conseguiu resgatar o certo com mais avidez. Conseguiu, já estava preparado, tinha um terreno preparado para eliminar toda essa maldade, né? Que a gente conquista e que a gente gosta, né? Que a gente vai cultivando. São aqueles que perceberam Jesus mais rápido. E muitos de nós não percebemos, né? Achamos que ele era um engodo e etc. Crucificamos ele, cuspimos nele, fizemos todas as maldades, né? Que fizemos na época. Então, eu entendo Cristo. Assim, sempre eu pergunto, isso é uma questão que eu faço ultimamente. Tinha necessidade dele vir? Teve, porque nós tínhamos esquecido. Então, assim, eu penso por esse caminho. Porque se não estivesse tudo ali já né, adormecido, eu ia falar amordaçado, né? De certa forma, sim, amordaçado, mas adormecido. Ah, nós não teríamos, porque muita gente, a gente está falando sempre dos que negaram, né? Mas teve uma quantidade enorme que foi facilmente entendeu e foi para a boca dos leões cantando, né? Então, eu estou pensando muito nisso ultimamente. Eu não sei se vocês captaram a minha reflexão. Jesus veio simplesmente nos gritar aquilo que nós sabíamos. Falou, olha, tá aí, né? A felicidade está no Até amor, não está no acho, reino. até acho que ele veio muito para nos acordar, né? Se você está dormindo, é porque você tem na essência aquilo que pode despertar. Então você está dormindo, você está confortável, né, naquilo que você tem e aquilo tem que colocar em órbita, você tem que fazer funcionar. Então, quando você é criado com todas as condições, né, de poder desenvolver. Então, Jesus veio acordar a gente. Se fosse só relembrar ou lembrar a nós, é porque a gente teria já feito certo, né? Pois ainda a gente pode até ter vivido circunstâncias
que foi importante antes da vinda dele, mas foi sempre dentro do erro, dentro dos desacertos, e chegava a hora da gente realmente ter uma maturidade, por isso fala da maioridade, com a maioridade, com a maturidade que a gente deveria ter. Eu acho que com Jesus a gente pode ter a maturidade. Então, talvez seja isso. Eu te entendi. Eu acho que pode ter sido como se fosse uma relembrança daquilo que a gente tem, né, já desde o princípio da criação, porém estagnado, adormecido. Então, pode ter sido assim, dessa forma. Assim com todas as almas, eu acho que em trânsito para a eternidade, ela tem o potencial e tem que ser desenvolvida. Esse é um ângulo que eu vejo, né? O que você acha? Eu entendo também assim, né? Mas quando eu falei no relembrar, é exatamente isso que você terminou fechando. É porque está ali, está na nossa essência. E é tão interessante, é tão perfeito tudo isso, porque está tudo ali, né? Tá nossas Uhum. tendências ruins, né? Que a gente vai alimentando, né? Que a pior delas é o nosso egoísmo, né? Essa questão do egoísmo da gente é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque a gente camufla o egoísmo, né? Nós somos um grande Sim. camuflador do egoísmo. A gente é um egoísta nato e camufla, diz que não é, faz atos, né? E nega. Mas a gente é, Mas você concorda que porque, esses princípios estavam adormecidos, sim, sim. de Por certa isso, forma? quando você falou adormecido, acordar, eu pensei em relembrar. Mas é tão interessante porque por que que a gente foi pelo caminho ruim, né? Por que que a gente foi pelo... Porque era o mais... Isso é que eu acho perfeito. O prazer está dos dois lados, né? Uhum. É prazeroso fazer o bem, mas é prazeroso também a gente... Mas era necessário a gente ser egoísta para a gente sobreviver, né? A gente... Então, assim, olha, mas tudo é muito dosado. Quando eu falo no egoísmo, eu falo assim, na questão mesmo da autopreservação, né? Entre eu morrer e eu eliminar o outro, eu vou me defender, né? Acho que o Ou então egoísmo, eu. o egoísmo, o orgulho é um conflito. É um conflito que todos passam por encarar uma verdade e se identificar dentro dessa verdade. Então, ele passa por um conflito de busca de entendimento. Então, a gente dá o nome de orgulho, de egoísmo, mas é um conflito. É um indivíduo que pensa, é, que, que se pensa o centro, que se pensa dentro dessa verdade o mais importante. Então, ainda ele sabe que ele é importante. Ele é importante. Só que ele tem que perder sua importância. E ele ainda pensa que pode ser a maior importância. Por isso que eu acho que surge essa questão dessas duas palavras que dão esse sentido desse conflito, né? Que conflito de cada um. A complexidade que o ser tem, a complexidade que o ser humano, o ser espiritual tem, né? De início da sua jornada, porque ele está como aprendiz. Então, esse conflito, todas as nossas imperfeições que distanciam das virtudes, os nossos vícios, eu vejo como conflitos, dificuldade de chegar até essa homogeneidade que nós devemos ter em Deus, de sermos como Criador, a nos aproximar dele, a gente tem que aprender a distanciar da nossa importância no processo. A gente é importante, mas não se achar importante. Não se achando como tal. Alguém quer falar? Pensa assim também ou não pensa assim? Acho que eu estou falando besteira.
Isso é para nós, gente, para falar. Fala, gargantinha, Amaro. Tá com vontade de falar, Amaro. É só eu empurrar, você fala. Sabe o que é, como é que eu vejo tudo isso, Daniel? Que igual que eu falei que ele foi muito atrevido quando ele veio, porque eu fico imaginando o que é. Você imagina você hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, ou seja, você consegue atingir ah, através da internet, você consegue atingir todo o planeta. Se você tiver uma estrutura ou um cara que tiver muitos seguidores, sem dúvida você vai ter gente te ouvindo simultaneamente no planeta todo. Aí eu fico pensando, ele tinha consciência de tudo que estava acontecendo, tudo que viria pela frente, e aí ele vem, nasce numa manjedoura, ou seja, não tem um celular, não tem um nada mesmo para comunicar. Ou seja, a única ferramenta que ele tinha e que continua tendo é o amor. Ou seja, então é você confiar demais na sua capacidade de transformar um a um através do amor. Por quê? Se ele tinha plena convicção, ó, se eu chegar para o Pedro e falar para ele, falou, Pedro, vou fazer de você um pescador de homens. Ele tinha certeza que, com o olhar dele, a profundidade do olhar dele, assim, ele tinha certeza de que ele ia conseguir. Falou, ó, então primeiro eu tenho que conquistar o Pedro, eu tenho que conquistar o André, ou seja, e um a um, ele sabia que ele precisava que todos aqueles que ele convocasse fizesse bem o trabalho dele, a mãe dele, ou seja, então as únicas pessoas que ele tinha para contar a favor eram aqueles que ele estava conquistando ali. E na medida do possível ele ia fazendo um milagrezinho aqui, um milagrezinho ali, e a fama dele ia espalhando. Mas ele sabia que a fama dele não seria suficiente para que a mensagem permanecesse. Ele tinha plena convicção de que o que ia fazer o Amaro daqui a 2000 anos pensar um pouquinho diferente é a mensagem, é o amor, é a certeza que ele tinha naquilo que ele estava fazendo naquele instante, que ia refletir daí a 2000 anos, falou, daqui a 2000 anos vai ter um camarada chamado Amaro e tal, que vai estar vendo a coisa dessa forma, e vai começar a fazer o que o Pedro está fazendo hoje. Então, isso é o que eu acho assim fantástico quando eu fico vendo uns textos desse aqui assim. Eu nem não penso, nem não me preocupo com o meu orgulho, com o meu egoísmo, porque isso é uma coisa assim tão natural em todos nós. Então, mas quando eu vejo um texto desse aqui, eu fico pensando, puxa vida, como é que um camarada tem essa visão? Foi ele enxergar que daqui a 2000 anos vai ter um camarada tal que vai estar Ah, o absorvendo, dimensionamento. absorvendo isso que eu estou dizendo agora, mas vai levar 2000 anos. Então, é um cara que, por isso que eu falo que ele é muito, ele foi muito atrevido quando ele veio trazer essa mensagem para nós. Porque, negão, ele não tinha nada para comunicar, a não ser ele mesmo, ou seja, a não ser o amor, a energia que ele ia colocar naquelas palavras, ou seja, porque se ele não tivesse a capacidade de converter o Paulo, você imagina, se o Saulo não tivesse feito o trabalho que ele fez, nós não estaríamos falando dele aqui hoje. Então, ele o que eu fico encabulado assim é que você imagina um cara que é o governador espiritual do planeta ter essa capacidade de ver. Ela falou, eu vou ter que começar com 12 aqui, primeiro eu começo com P, depois com André, TTT. Ou seja,
daqui a 2.000 anos eu vou ter alguns milhões de pessoas que vão estar, já ouviram minha mensagem, mas tem uma cacetada deles que vai estar ainda duvidando e trabalhando contra. Mas o cara tem que ter uma visão assim de médio e longo prazo, ou seja, ele não pode preocupar com o tempo e tem que Sabe ter como é uma que eu vejo certeza. isso, Amado? Eu Sabe como fico é que eu vejo? encabulado. Esse detalhe eu fico pensando direto também. Esse detalhe é importante porque como é que o Cristo percebe esses espíritos iluminados, como Deus percebe a todos nós, né? Porque é uma curiosidade. Então você vê que, primeiro, ele sabe da potência da alma, sabe que toda alma é divina. Esse aí é o princípio inicial. Então, se ele debandou para determinados conflitos, vícios, mas ele é capaz, e ele é possível de ter resultado positivo. Então, quando eles fazem, vamos dizer que cada um de nós tem um mapeamento desde o princípio, então, ali, esse mapeamento, ele vai demonstrando para a espiritualidade quais são as faculdades conquistadas, os defeitos que ele tem, os vícios, as qualidades, a capacidade desenvolvida, o seu desenvolvimento. Então, se pode prever que aquele indivíduo, com todos aqueles princípios já conquistados, ele consiga chegar, por ele ser uma alma, divino, ele pode realmente dominar isso em determinado período de reencarnação. Então, é possível calcular que esses. Por isso que eu falo, o futuro pode ser conhecido? Claro, mediante a sua análise. Quando você vê um indivíduo perto de você, você faz uma análise dele, ó, o sujeito aqui vai se dar mal, o que ele está fazendo aqui. E a gente não tem todos os acessórios de informações sobre o indivíduo anteriormente, sobre vidas anteriores, mas pelo quadro que ele se apresenta, a gente pode dizer que esse indivíduo vai se dar mal nisso ou naquilo, porque está fazendo isso, ele vai preso, vai fazer isso. Eu estou lendo o futuro dele. Então, Deus, Jesus, emissários, podem ver muito bem o que tem pela frente de todas nós, de qualquer criatura. Então, ele pode saber dimensionar com quem pode contar daqui a determinado período, né? A tantas experiências que ele vai ter. Então, isso de ser dimensionado e ter realmente um posicionamento das suas revelações. Por isso que as revelações, ela vem no tempo certo. Pode notar que não tem revelações no tempo errado. Eles sabem dimensionar. A época que o Espiritismo veio foi na época certinha. Ele tinha que vir. Se tivesse vindo antes, não teria dado certo. A Gênesis fala isso, né? Então, isso aí é conhecimento de alta elevação. Então, Em imagine Daniel, ele sabendo de outros planos também. então, em Daniel, mas sabe o que me chama muita atenção assim quando eu vejo uma situação dessa? Só um exemplo assim bem simples. Hoje, se vou dar um exemplo bem simples aqui. Se a dona patroa, a Inês, te contraria, o que você faz? Negão, não, deixa eu falar de mim, que é mais fácil, que de repente eu posso falando Mas hoje, por exemplo, Vidal, se o quanto a gente, eu, com as minhas limitações, eu quero manter o controle de tudo. Então, se eu chegar na dona patroa e falar com ela, por favor, falar, pedir alguma coisa e ela me contrariar, o que normalmente você já faz de imediato? Você já emburra. Então, eu fico imaginando, ou seja, a nossa necessidade de manter, de estar sempre no controle de tudo, é gritante. Então, quando eu fico vendo assim, um cara que é o governador do planeta desce, podendo controlar tudo, e não sente a necessidade de controlar nada,
do jeito que ele fez. Então, é uma coisa assim que eu falei, caramba, porque isso numa situaçãozinha muito simples, ou seja, porque eu quero estar sempre no controle de tudo aquilo que está à minha volta. Se eu construo uma casa e quero vendê-la, negão, opa, a minha expectativa é vender dentro de um mês. Se não vendendo, opa, aí você já começa, puxa vida, o que está errado? Quer dizer, ou seja, você não controla nada e quer controlar tudo. Então, aí você pega um cara desse que pode controlar tudo e sabe que não precisa controlar nada. Por que eu não aprendo, pelo menos vendo um exemplo desse assim que aconteceu há 2000 anos, que ele podia fazer o que ele quisesse, podia ter nascido numa família rica, ou seja, mas não, ele optou por fazer a coisa assim da forma mais simples e tendo a certeza de que, não, vai acontecer agora. É amanhã? Não, Amaro. Espera, ou seja, o seu tempo ainda não chegou. Então, isso que essa falta assim a falta dele de querer controlar tudo, rapaz, isso para mim eu acho um absurdo. Pelo menos que eu falo que ele foi um cara assim muito atrevido para aquela época. Pode fazer tudo e não quer fazer nada. Ou seja, deixa as coisas acontecer naturalmente. E por que até hoje eu não consigo deixar as coisas acontecer naturalmente? Eu acredito que você também não consegue ainda. Então, mas por que a gente não aprende, então? Sabe que a gente já sabe como tem que fazer. É confiar. Amar, amar, amar. E confia. Digão, o resto é consequência. E por que É, a gente continua insistindo? Eu tenho que controlar, eu tenho que controlar. E sabendo que não dá conta de controlar nada. é a É sabedoria, né, complicado. Amaro? Quando você atingir a sabedoria, você entende a tudo, entende a você, entende o próximo, sabe que não deve controlar nada e controla tudo porque seu exemplo é forte, seu exemplo arrasta, aquilo vai fazer com que as pessoas mudem sem você se esforçar para mudar. Então, é seu exemplo, aquilo que arrasta, aquilo que faz a diferença. Então, você não tem que insistir com ninguém, você não tem que falar nada, você tem que só deixar a sua exemplificação. Só isso, nada Fazer mais. aquilo que você já consegue fazer. Só isso. Simples assim. Fazer aquilo. E aí você vai convencendo, você convence sem ter que convencer, sem ter que falar, fulano, você tem que mudar. É o exemplo que arrasta, né? É a maior lição do Cristo, através do exemplo. Pode falar, Flávia, você está com a garganta. Eu vi que você queria falar e eu estou só te empurrando. Acho que não, estou ouvindo. O que eu Ah, fico pensando nessas conversas todas é a questão do tempo, né? Assim, quando o Amaro fala 2000 anos, assim como se fosse tanto tempo, é para a gente, né? É Cristo, você falou para ele pensar, que ele pensa, como que ele pensava a médio e longo prazo? Nada, ele pensava ali, ó, 2000 anos é curto prazo. Quando ele veio, né, para ele, para a gente chegar onde que ele está, são, nossa Senhora, milhares de anos ainda para a gente. Então, está na hora, ele ainda está aí, a palavra dele ainda está se expandindo, ainda a gente está ainda tentando entender o exemplo dele, estamos aprendendo ainda, estamos na infância ainda, Amado. agora, se eu Então, quiser ficar, Flávia, mais 2000 anos, eu posso ficar. não, a gente vai ficar 2000 anos, né? A gente vai de acordo com o que a gente vai conseguindo. Assim, eu acho que quando o Amário fala também, ele podia ter vindo rico, mas veio na manjedoura. Eu acho que, assim, além do amor, é a lição de que tudo é passo a passo, né? Então, assim, e que a gente está nas condições que a gente está, mas a gente tem tudo, já tem tudo para seguir em frente, para melhorar, para crescer, para evoluir. O Chico tem uma mensagem dele que eu acho muito interessante, que não importa muito o que se tem, nem tão pouco o que se é. Importa o que a gente faz com a gente, a partir do que a gente é,
independentemente do grau de evolução que a gente se encontra. Então, eu acho que é isso. A gente fica pensando, quando que eu vou me tornar um Cristo? Nossa Senhora, ou o que que eu já fui lá no passado? Tanto, a gente tem que partir daqui e agora, né? E a gente já tem muitas condições de avançar. E trazendo todas as nossas, toda a nossa história, né? A gente está aqui agora e é daqui para frente. Então, tem que ficar preocupado demais, não, eu acho. A gente tem que fazer o nosso É, melhor e pronto. tá certo. Então vamos lá na leitura, Concordo, né? eu acho que a Flávia fechou o meu pensamento, porque antes de Cristo aqui, o que houve? Primeiro, ele colocou uma civilização aqui na Terra que já tinha um conhecimento, né? São o pessoal lá que veio lá, me falhou a memória agora, o nome. Então, já começou daí, porque nós éramos o quê? Primitivos, né? Aí vieram os. Aqui, ó, eu fui lá no início do estudo. Tem toda uma trajetória para a gente pegar. Na Índia, Buda, Krishna, né? Não tem todos esses ensinamentos? Então, é gradativo. Ninguém nasceu com. Tem a essência, está na nossa essência, mas não está desenvolvido ainda. É um germe, terá que crescer uma semente. E aí a civilização toda, né, quando chegou em Cristo, aí Cristo veio aqui, exemplificou aí, tá, ele deu exemplo, agora vamos fazer. Aí nós vamos ficar nos culpando porque nós não estamos fazendo o que nós vimos ele fazendo, né? Quem dera fosse assim. Então a gente tem que lembrar da nossa condição de espírito que na escala está em segundo, está no segundo lá, né, dentro da escala lá. Então, olha o que a gente tem que andar. Está na hora de fazer? Está na hora, é agora, né? Está na hora, é agora, mas nós vamos fazer segundo as nossas condições e o que mais pesa aí é a vontade, o esforço e agir, né? A gente não pode fugir disso. Jogar para a próxima encarnação, a gente nem sabe onde vai nascer na próxima encarnação, se vai ser espírita, se vai ter, né? Se a gente vai nascer num país que nem tem espiritismo, se agora a gente sabe, né, pelo espiritismo, e não faz, e na outra encarnação, onde eu vou nascer? E não vou nem saber, vai estar lá no mais profundo, né, no inconsciente. Eu vou fazer? Claro que não vai fazer, né? Então, é essa frase mesmo, esse pensamento do Chico Xavier que a Flávia colocou, que eu acho que é a cereja do bolo para agora. Leila, mas você não acha que se você encarnar no outro local, onde não tem as condições, e você tendo o conhecimento, você não acha que você pode, até devido ao problema que você vai enfrentar, fazer nascer aquilo que você já tem de cultivado anteriormente, que não foi aproveitado, né, para produção, mas agora você, de certa forma, pela circunstância, ser forçado a desenvolver? É por intuição, mas e se eu for o ser que tá acomodado que eu sou hoje? Que eu estou vendo, estou lendo, né? Tá, Será mas que eu se vou você fazer? tiver numa tapera hoje, você não vai ter que reinventar, né? Por exemplo, Claro, a lei da sobrevivência, né? nesse reinventar, você pode pôr o princípio aprendido. Você pode pegar aquilo que você aprendeu, já que você não fez em condições boas, onde você estava tranquilo, agora você vai Favoráveis, tentar né? fazer em coisas, em momentos mais difíceis. É o que acontece com os expurgos, né? Você vai para um planeta inferior com a condição elevada, mais elevada, para se desenvolver, É, entendeu? Então, situações adversas, né, que faz a gente correr atrás. por isso que eles te mudam de lugar. Então, muda de situação. Você vai agora encarnar em um lugar onde você pode aproveitar
que você tem aí no seu interior, né? Arquivado, que está arquivado e não está desenvolvido. Então, vamos desenvolver. A lei da reencarnação é sim, você reencarna exatamente para desenvolver suas faculdades. Aos poucos você vai se desenvolvendo. Então, é por isso que é o sentido da reencarnação, né? É o maior sentido dela, desenvolver o que tem de potencialidade na sua alma, né? Sem a A gente tem reencarnação, muita coisa, né, para o conheça-te a ti mesmo, tirar da gente, que ainda é muito forte, a culpa, sim. né? Eu acho que a culpa é que atravanca mesmo, a gente fica em círculo em volta daquilo e não abre o caminho É. para você seguir em Você já frente. notou, você já notou, você já teve a oportunidade de conversar com algum andarilho, ali bater um papo com ele e ver o que que ele pensa? Eles são inteligentíssimos. A Uhum. maioria deles tem uma inteligência que tá embutida. A situação que eles estão vivendo agora é para tentar despertar isso neles. Aquilo que tem sobre. Foram resistentes em outras horas, tiveram conforto, tiveram estabilidade, agora enfrentam uma situação difícil para tentar aquilo que é estagnado, que foi usado simplesmente para si próprio, tentar agora se desenvolver. Sabe? Eu estou dando um exemplo, hein? Isso acontece com todos nós, com todas as nossas almas. Pode falar, Francisca. Você vê que eu Como estou é que você conhecendo sabe? todo mundo, né? Como é que você sabe? Vai, Eu achei vai interessante conhecendo, a é como a fala. Amaro falou aí, ó. Vai conhecendo o Isso é porque eu eleitorado. apareci, cara. Mas é interessante porque a gente vai de qualquer jeito, né? Não tem saída. A gente vai de qualquer jeito. Então, eu entendo que mesmo que a gente se a gente não fez, né, o que precisa ser feito conforme as informações e a nossa capacidade, né? Tanto capacidade moral como intelectiva, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, se você tem capacidade moral, você vai. Mas às vezes você tem a capacidade moral, tem a capacidade intelectiva, mas existem outros fatores que fazem você se acomodar, né? Então, assim, e aí a gente vai nascer numa condição para que a gente seja forçada a ir para frente. Eu acho que, assim, a justiça divina é justiça divina, né, gente? Nem precisa dizer que é perfeita. Aonde a gente estiver, esses conhecimentos estão aqui. Tanto por isso que eu falei dessa questão do despertar, né? Do relembrar, e você falou do acordar, porque nós não precisaríamos estar aqui se a gente não tivesse negado tanto o amor, né? Se nós não tivesse negado tanto que nós já tínhamos, né? Que a gente tem isso, cara. Nós nascemos com essa perfeição incrustada em nós. A gente desvia, eu acho interessante o desvio exatamente porque o aprendizado está aí. Tem uns que vão mais rápido em linha reta. Por que que é? Ai, porque fez escolhas, são escolhas individuais. Como que são essas escolhas? Sei lá. Eu só sei que eu só fiz muita escolha errada. Isso eu sei de mim, do outro eu não sei, não. Eu não eu tô aqui, não é à toa. Pior que a gente E, continua sempre fazendo, viu? isso, Daniel, tem uma coisa que me preocupa muito. Tem uma coisa que me preocupa muito, assim. Eu acho que eu já comentei isso aqui nessa live, se não foi aqui, foi em outra. É quando, assim, claro que todos nós que estamos aqui, a gente já passou por muitas situações de grandes sofrimentos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não precisa nem falar. Mas em algumas situações da minha vida que foram muito difíceis, e que essa dificuldade foi visível para outrem, né? Quando a pessoa chega para mim e diz assim, nossa, Francisca, eu sinto muito, você não merece isso. Eu morro de medo quando alguém chega para mim e fala, você não merece isso. Eu falei, pelo amor de Deus, nem fala isso. Eu não quero nem pensar nisso. A partir do momento que alguém diz para mim que eu não mereço isso, eu estou dizendo que Deus é injusto, cara. Então, assim, onde é que vai tudo que eu entendo, que eu acredito? A única coisa que eu sei é o seguinte: eu preciso sair, eu preciso encontrar um caminho, que seja um caminho equilibrado, para eu sair desse lamaçal que eu tô. Mas não diz que eu não mereço, não, porque senão eu vou acreditar que eu não mereço. Eu não posso É, acreditar que eu pra, não mereço. E se eu acreditar que eu não mereço, onde é que vai tudo? Né? Tudo que a gente está aprendendo em termos da justiça divina.
Mas a gente tem uma tendência a achar, meu Deus, mas por que comigo, né? Eu não mereço, sim, eu não tô, não é à toa. Eu me equivoquei em algum ponto. Eu nem quero saber qual foi o ponto que eu me equivoquei. Não quero saber, não. Eu quero é organizar esse ponto agora. Eu quero fazer com que reequilibre isso, para eu conseguir, para eu parar de andar em zigue-zague, né, gente? Porque a gente fica andando, a gente, em vez de ir, não, a gente fica indo para cá, vem para cá, e a coisa fica só retardando. Fica retardando o inevitável. Aí vem a fala da Leila sobre a questão do, né, que ela estava falando, se a gente estiver numa situação muito difícil. Eu acho que quando, aí eu concordo com o que você disse, Daniel, porque quando a gente vem numa situação mais difícil, aí é que a gente busca esse arquivo que nós conversamos no princípio, né? Esse arquivo que está lá adormecido. É a dor, aí vem a frase, né? Que a gente não vai pelo amor, vai pela dor, a frase, né? Mitológica aí. Vai, de É, qualquer forma você vai, cara. Se você não for, quando a coisa estiver tudo tranquilo, legal, você vai arrastado pelo cabelo. Sabe aquela cena lá do Homem das Cavernas puxando a mulher pelo cabelo? É mais ou menos isso. A gente vai de qualquer jeito. Eu acho que a questão é o seguinte: como é que eu vou? Eu vou com muita dor? Ou eu vou já entendendo agora aqui, já vou fazer uma escolha, mesmo que não seja aquilo que me dá o prazer? Sabe o prazer dessa que a gente está falando, que você fala do conflito entre a vaidade e o egoísmo? Que às vezes é muito mais gostoso, né? Você vai e tem muita gente que te estimula, né? E vai te estimulando. Aí você ainda se enche de razão de fazer a coisa equivocada, porque tem muita gente que está na sua vibe, que está na sua sintonia. Você fala, tá vendo? Você já ouviu uma frase que é uma coisa que a gente escuta muito, que diz assim, ó, mas tá vendo fulano? Fulano não fez assim, fulano, sabe? O fulano fez a escolha dele, eu tenho que fazer a minha, eu tenho que fazer a minha. Aí sim, conforme a Leila e a Flavinha falou, eu tenho que fazer a minha conforme a minha capacidade de perceber, conforme a minha maturidade, a minha reflexão. Pode ser que eu faça errado, mas se eu faço errado, eu fiz achando que eu estava fazendo certo. Eu vou ter consequência porque a lei ela é perfeita, né? Vai ver. Aí eu vou entender que fiz errado. Aí eu falo, não, o caminho não é esse caminho não está legal, né? E aprende. Ou aprende ou aprende. Quer dizer, não tem outra saída, né? Ou você é, Ô, aprende ou você Jéssica, aprende. a gente vê muito isso no trabalho mediúnico, né? Que os espíritos, ou eles vão num ponto, chegam lá para ser atendidos, resgatados, né? Num ponto de sofrimento, uma condição de sofrimento que eles estão em extrema angústia, e eles vão porque querem, falam, não aguento mais, e vão, ou eles vão lá e estão assim muito endurecidos, muito brutos, muito revoltados, trevosos mesmo, assim, barra pesada, que são adormecidos para poder serem levados. Então, assim, ou vai, aqui você não fica. É assim. Exatamente. E é tão é, interessante quando você falou do trabalho mediúnico, que mesmo no trabalho mediúnico, quando a gente está participando da mesa, né? Que você percebe que vem aquela sintonia, aquela coisa pesada mesmo, né? E quando eles, assim, não sei se você trabalha mediunicamente, eu percebi quando você falou, você percebe que os que são muito endurecidos, mas que estão ali, é porque eles já querem a palavra diferente. É interessante, porque se eles não quiserem, eles não vão, cara. Eles falam Tanto que eles assim, choram, né? Eles saem chorando, eles saem sofrendo. eles falam Nem sei se eles assim, vão se me renovar, mas que trouxeram saiu aqui. doído, saiu, né? Ah. Eles falam assim, me trouxeram aqui, eu não queria ter vindo. Me trouxeram aqui, não sei para quê, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu quero voltar para trás. Eles falam E desse sai jeito. chorando, a maioria das vezes, né? Aí eles são orientados, falam, ó, Abre você um não pode pouquinho, continuar né? mais nesse lugar. Oi? É verdade. Abre um pouquinho, porque normalmente eles, quando eles vão ouvindo, eles ficam lá, né? Uhum. Normalmente tem a espiritualidade que vai amparando, mas aí eles saem em sofrimento, eles saem chorando. Não sei É, se renova, mas abriu tem alguma alguns coisinha. casos assim, eu consigo ver, às vezes, a tela mental deles, sabe? As últimas imagens da encarnação, da última encarnação, ou de alguma encarnação, que realmente pode fazer que eles se sintam tocados para dar essa abertura para serem resgatados, né?
E aí, nossa, tem cada situação que a gente vê ali que fala, nossa, meu Deus, não, né? Que é o Já que passei vai por dar um isso. ponto de abertura, Já que passei é o que por vai dar um isso. ponto de abertura para eles falarem assim, nossa, vamos ouvir o que esse cara aqui tem para falar, né? Pode confirmar aí, Inês. Você está doida para falar sobre isso? É porque ela participa há muitos A anos Inês também desse participa, tipo ela de tem isso trabalho. mais E memória, mais próxima. ela confirma isso aí, Carol. Tudo que você está falando é exatamente isso, né? O espírito ele está ali, ele foi trazido, de certa forma ele não quer mais quer. Ele sabe que tem alguém querendo ajudá-lo, mas ele sabe que no momento ele quer resistir. Mas ele acaba se deixando levar, porque tem uma alma boa, esse quadro que você falou é verídico, né? Que passa a perceber do passado, por isso que se mostra para o médium, né? É aberto isso, para saber relacionar a necessidade dele. Agora, imagina, Amaro, isso aí, a importância que é dos espíritos celestes quando nos avaliam. Deve olhar até o fundo da alma, né? Deve olhar. Não, vê Deixa eu tudo, ver. né? Só tudo. Deve ter um refil ali que mostra tudo, não tem jeito de esconder de jeito nenhum. A gente não consegue nem esconder para os espíritos imperfeitos, os obsessores, imagina para os espíritos iluminados. Deve ver até o caldo da alma, né? Caldo da alma. Gente, vamos fazer a leitura aqui para poder avançar, né? Senão a gente não termina essa parte. Aí Fazer vem. leitura para poder fazer o que você falou, né? Meditar. É, E não vai dar tempo de medita. fazer mais nada além da leitura. Mas aqui a gente leu na semana passada, né? Esse Ah, texto tá. aqui. Agora, só que é, vamos fazer a leitura de novo, que aí evita eu fazer algum comentário aqui. Quem faz para nós a leitura? Cumprimento das profecias. Eu posso fazer hoje. Forte. É no início. Cumprimento das profecias. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Dele asseveraram Então, os profetas. Emmanuel aqui não vai nem acrescentar, né? Ele está só falando que não tem nada a falar, a não ser que já foi feito na cultura evangélica. É isto. Dele asseveraram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo do árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como o de um malvado. Cadê aqui? Perdi. O seu túmulo passará como o de um malvado e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. O que nós temos aí? Um destaque, né? Um destaque dos profetas
de Israel, né? Principalmente aqueles que eram como Isaías, que trouxe para nós essas verdades. E aí o Emmanuel que ele traz é um resumo, né? Um resumo do que eles trouxeram para nós. Qual que foi esse destaque? Vamos discutir esse destaque. Levantar-se-á como um arbusto verde. Está falando de uma árvore crescendo, vivendo na ingratidão de um solo árido. Então, quer dizer, isso é Jesus. Um arbusto verde, um solo árido. Não nasceu um solo sólido árido, uma planta poderosa, né? E é isso que e maltratada depois, né? Pior de tudo foi uma desonrada, foi desprezada, foi negada, mas é a verdade que permanece até hoje, essa plantinha, essa árvore que cresce com todos nós, né? Cada um com a sua sombrinha, fazendo a sua sombrinha. Então, carregado de opróbrios e desprezado de desprezos, né? Desprezo dos homens, todos lhes voltarão o rosto. Então, foi desprezado. Cristo foi, de certa forma, até o fim da sua jornada, desprezado. Isso aqui era um anúncio antes da vinda dele na manjedoura, né, no Calvário. Essas revelações elas já vinham sendo feitas ao longo dos profetas, né, da vida dos profetas, porque era uma revelação, era o próprio Cristo que tinha mandado os profetas. Então, ele falava de uma verdade. Essa expressão aqui é a verdade que brotaria para nós. É a presença do Cristo, sim, mas o Cristo quis dizer para que essa mensagem chegasse até nós como uma verdade. Essas informações chegassem como uma verdade que ia brotar entre nós. Essa árvore é a verdade. Então, longe ele estava querendo falar dele mesmo e do seu valor. Ele estava falando dos valores espirituais que ele traria entre os homens, em que fariam florescer na humanidade, e realmente é o nosso leme até para sempre, né? Não para um momento, tá? Pode falar, gente. Esse arbusto verde aqui não é Jesus? Olha, É Jesus. levantar-se-á como um É arbusto verde, Jesus. Sim. vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, né? Porque ele só encontrou adversidades, mas ele veio e plantou, né? Ele plantou o evangelho, ele exemplificou. Sim, é Jesus, mas o que eu disse, Leila, é que Jesus, quando mapeou essa vinda dele, ele começou a mapear lá de trás. Ele começou a pontuar isso com os profetas, com aqueles que poderiam falar a respeito. Só que ele não estava falando da vinda própria dele, é ele que viria, tá? Mas ele estava falando dessa verdade que ele ia implantar. Ele não tinha nenhum desejo de ser o personagem, de estar sendo o foco. Não é isso. É a verdade que ia verdejar, entendeu? Porque Até o mesmo Cristo porque jamais se colocaria como personagem. Como o ator principal, né? Sendo, Não, ele não tem ele é, vaidade mas ele nenhuma. não se colocou, né? e isso, Mas inclusive, é o que. é o que atrapalha, né? É quando coloca Jesus como ator principal, a pessoa esquece da sua reforma íntima. Coloca como o outro vai te salvar. Ele me salvou. Cara, É, o ele texto simplesmente falou o aqui, dentro do caminho, que a né? gente, né, Francisca, dentro do que a gente aprendeu dentro das religiões, da religião que cada um de nós, principalmente a predominante, que é a católica, como ele veio, isso é uma ideia ainda muito, né, que a gente vê que ainda a maioria acredita nisso, que ele veio para nos salvar, eu não tenho que fazer nada.
Ele veio sofrer, o que que eu tenho para fazer? Ele já fez para me dar felicidade. Sofreu por Tanto que nós. tem a questão dos, como é que chama? De pagar, né? Como é que é? Você peca, Ele mas fez você o vai lá. sacrifício, né? Ele fez o É, sacrifício. Ele e carregou você a vai lá, cruz. paga e acha que a coisa tá. Uhum. Se você não faz sua reforma, não, para ver uma coisa. Aí a gente está até aqui hoje pisando em barro porque fomos equivocados nisso. E não é só nós, né? Assim, não é porque nós, indivíduo, é porque toda uma comunidade foi caminhando para esse rumo, né? De que tá, aí ele é o Salvador, né? Então, assim, a pessoa nem pensa o que é ser o Salvador, né? Ele é o Salvador, eu estou aqui. Aí eu faço todas as minhas besteiras, aí depois eu vou lá para um confessionário e digo, olha, pequei por isso, tá tudo bem, tá perdoado. Aí amanhã. eu- E isso foi durante muitos séculos, gente. A gente está fazendo isso. A gente não tem essa. A gente demorou para despertar. E tem uma coisa interessante, quando você começa a ter essa informação do despertamento, você foge. A grande maioria das pessoas foge, não quer saber disso, não, esse negócio não. Agora tá meio esquisito. Eu prefiro aquele outro, eu prefiro aquele outro formato, né? Que alguém me salva, eu vou lá, conto meus pecados. Pago o dízimo, né? Vai no É porque domingo, Pago o dízimo, a paga pessoa. a conta. até a gente despertar, a gente tem um sossego, né? Principalmente os médiums, né? Depois que a gente desperta e começa a trabalhar, a vida do médium vira uma tormenta. Isso sim. No movimento espírita não mudou nada, viu, gente? A pessoa vai na segunda-feira ou num dia da semana, pagou a conta e beleza, tá ótimo e tal. Não se Geralmente eles vão na envolve. segunda, né? Bebe, faz Geralmente é bagunça na no final segunda. de semana, aí vai lá É, na segunda-feira para na dissipar essa energia segunda-feira. negativa do final de semana. Para É limpar, né? histórico. No centro E é continua histórico. Sempre alimentando isso, pior é segunda-feira. isso, né, Daniel? Na A doutrina segunda-feira continua sempre foi, alimentando sempre isso. teve mais gente. Sempre foi. A história todinha que eu conheço sempre foi isso. Não é só lá, não, em todos os centros. E Então, todas as de prática. religiões, né? Você vai para É, tirar a culpa, limpar, para começar tudo de novo. Eu tô aqui é. rindo porque Suja, suja essa limpa. semana eu decidi que eu vou toda segunda, a partir da agora. Aí, ó. Ontem, no trabalho de evangelização, eu conversei com a minha colega, né, do lado, falei assim, Raquel, que a Raquel trabalha na segunda-feira também. Falei, Raquel, eu só vou no centro para trabalhar, eu vou quarta-feira porque trabalho, eu vou no sábado porque trabalho, eu preciso de um dia para sentar e assistir uma palestra. Aí eu falei assim, eu vou segunda-feira, Ixi, mexi com você. eu vou segunda-feira. Ai, ai. Valquíria, você tá caladinha, Lara, Osana, Toninho, Tô, Matheus. estou escutando tudo aqui. E tô pensando, ó, vou falar É... para Francisca ir na sexta, então. Pois é, mas acontece que sexta-feira está muito próximo do sábado, aí eu vou sexta e vou sábado. Aí eu pensei comigo, falei, eu vou na segunda, sabe? Mas é engraçado, Mas eu eu te vou. falo que a Segunda tá sexta é o perto, melhor sábado dia, também. viu? Viu? Eu que te falo que Segunda para tá perto, sábado essa também. Sexta-feira é o higienização, trabalho, né? pronto. Quando tem um tratamento espiritual, eu participei muito na sexta-feira, mas me tratando, tá? Eu ia por Mas causa do vai A tratamento fora do Deus falou que tá espiritual. tratamento só para vendo aí. você. Vai fora do tratamento para você ver. É o melhor dia para a gente se higienizar. É, porque é o dia do tratamento mesmo, né? É realmente tem uma harmonia boa. Mas eu falei que eu ia segunda para eu conhecer o trabalho de evangelização. Segunda-feira, você trabalha segunda, né, Flavinha, lá? É. Então, gente, olha só, esse texto ele vai depois na grande lição para frente aí falando mais, mas aqui é o prenúncio, né? Como que foi? É que ele o carregará, que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Claro, ele veio aqui, de certa forma, no exemplo. Então, quem dá exemplo sofre. Então, ele mostrou, né, que o exemplo arrasta, que ele tem que vivenciar e não é só falar. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus,
mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e de suas feridas hão de ser a nossa redenção. Está falando da vinda dele aqui, do sofrimento que ele passou. Na verdade, o sofrimento, mas quem está cobrindo ele ali, quem está perto dele, são os devedores, né? Ele aparentemente é o sofredor, mas a gente é que é o devedor. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-o ser conduzir como um cordeiro ao sacrifício. É o exemplo do cordeiro, né? Ele foi humilhado, mas é como se fosse um bichinho, né, sendo levado ao sacrifício. Como humilde, sem exaltar, sem nada. É o exemplo de humildade. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. O que a gente pode fazer aqui é pegar um gancho a semana que vem e passar para a próxima que vai estar ligado. Acho que a Valquíria quer falar. Fala, Nossa, Valquíria. não fechei meu áudio, era a Lorena aqui. Desculpa. Pode falar, Valquíria, se quiser. Não, eu tô arrumando aqui pra Lorena pintar. Não, então tá bom, gente. Semana que vem a gente faz só uma ponte entre essas informações aqui com o texto seguinte e vamos comer pastel na feira, né, Amaro? Vai lá, Amaro, comer seu pastel. Amaro, Já qual é a feira foi. que você vai?